Olá malta, bem-vindos à Zombie TV. O meu nome é Bruno Rosa e sou um dos nerds de serviço. E com o verão quase a acabar, num ano normal isso implicaria fazermos o rescaldo dos blockbusters de verão. Mas como este não é um ano normal, aqui na Zombie TV resolvemos apanhar a onda do último episódio e surfar a carreira de um dos grandes responsáveis por estas produções, o grande senhor Michael Bay. Quer seja pela sua forma frenética de edição ou pelo plano rotativo à volta das personagens, muitos foram inspirados por ele por esse mundo fora. E olhando bem, o tipo já arrebentou com tanta merda que provavelmente o buraco do ozono já tem menos uns quilómetros de espessura só à pala dele. Por estas e outras razões, aqui segue uma contagem dos seus filmes, começando no mais merdoso e acabando no melhor, para assim ser o filme da prateleira de hoje. Bora lá arrebentar com esta merda toda. 14º lugar, Transformers The Last Knight. A construção do universo da história é um aspecto extremamente importante de qualquer filme de ficção científica, portanto este filme é o exemplo perfeito de como não fazer as coisas. Está implícito que a Terra foi um Transformer gigante desde sempre e Merlin e Hitler são atirados para uma narrativa confusa e complicada demais. 13º lugar, Transformers Age of Extinction. É um filme que prometia Dinobots em todo o marketing e eles só aparecem nos últimos 30 minutos. Além de que passam mais tempo a tentar justificar porque é que é na boa um gajo mais velho namorar uma miúda menor do que propriamente a desenvolver a trama principal ou mesmo os motivos do vilão. 12º lugar, Six Underground. O exemplo de como se pode ter todos os cenários porreiros, explosões majestosas e ação desenfreada, mas sem cenas que façam sentido para juntar tudo, este filme é apenas ruído sem sentido. Michael Bay deixa-se levar pelos seus piores instintos e o resultado é algo que se esquece facilmente mal se acaba de ver. 11º lugar, Transformers Revenge of the Fallen. Sofreu com o sucesso do primeiro filme e talvez por isso tenha perdido a frescura de uma trama divertida com uma tentativa de nos dar uma história mais séria e negra que acaba por ser abafada por um abuso de efeitos especiais. 10º lugar, Transformers Dark of the Moon. Este filme pode ter sido ligeiramente melhor em relação ao seu antecessor, mas ainda assim é apenas ruído com algum enredo que o faz avançar. Acredito que aqui a culpa foi dos produtores que quiseram o filme o mais rápido possível e sentimos que Michael Bay tentou fazer algo coeso num curto espaço de tempo. No entanto, não há desculpa para um filme que parece apenas preguiçoso. 9º lugar, 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi. Um thriller de ação decente com cenas de batalha bem coreografadas e um bom esforço por parte dos atores, mas que peca pelo guião pobre e desfasado da realidade. 8º lugar, The Island. O resultado é um filme que parece que quer ser inteligente, mas fica muito envolvido na ação para apresentar adequadamente qualquer tipo de desenvolvimento de trama e mancha o que poderia ter sido uma boa experiência de Bay no mundo da ficção científica. 7º lugar, Pearl Harbor. Este filme tentou ser um romance épico tendo como pano de fundo uma tragédia, mas acaba por ser uma fraca tentativa de representar um ideal romantizado de um romance dos anos 40, juntamente com uma descrição corajosa da guerra. Dito isto, o que Bay consegue nas cenas de ação é algo notável, principalmente no ataque a Pearl Harbor, que se traduz numa gloriosa sequência de ação bem encenada, com uma edição dinâmica entre os vários cenários que definitivamente valem todo o filme. 6º lugar, Transformers. Bay leva o tempo suficiente para estabelecer um elenco de personagens com as quais nos importamos e as cenas de ação são encenadas do seu ponto de vista, o que impede que todas as explosões e transformações se tornem confusas e permite que as cenas de ação sejam sólidas e não percam o foco. Devido em grande parte ao desempenho de Shia LaBeouf como Sam Witwicky, Transformers é um filme de ação de verão divertido que dá valor ao conteúdo da nossa infância. 5º lugar, Armageddon. Armageddon foi o filme com maior bilheteira em todo o mundo em 1998. É o melodrama clássico de Hollywood executado por um elenco impressionante que inclui Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Will Patton, Peter Stormare e Owen Wilson. A premissa é ridícula à primeira vista, mas devido a uma trama que não é boa mas sim eficaz, pautada por uma excelente ação, somos engolidos pela sua diversão. Michael Bay encontra ainda formas de incluir perseguições de carros e explosões no espaço. Não podemos esquecer a excelente banda sonora de Trevor Rabin e também temos os Aerosmith lá pelo meio. Um verdadeiro blockbuster de verão. 4º lugar, Bad Boys 2. Bad Boys 2 recaptura com sucesso o que tornou o filme de estreia de Bay tão agradável, permitindo que as suas 2 estrelas fossem charmosas e engraçadas. Smith e Lawrence têm uma ótima química mais uma vez e são o ponto forte.
Este filme funciona porque Bay está descontrolado, mas não perde o foco ao abraçar o estúpido. Exponencia a ação do primeiro filme ao máximo, o que me deu um prazer enorme de ver. Como poderíamos não gostar da louca perseguição na autoestrada ou da insana sequência final em Cuba? Terceiro lugar, Pain and Gain. Esta comédia negra de crime verdadeiro é facilmente o filme mais estranho de Bay. É uma representação maluca e sombria do sonho americano corrompido, baseado numa história real, com episódios de humor negro excelentes. A história bizarra contagia-nos à medida que os personagens ficam cada vez mais deslocados e imperdoáveis. É Michael Bay em pequena escala, mas talvez no filme mais pessoal da sua carreira, sem perder nenhuma das suas imagens de marca e boas características. Tem mais coração e inspiração do que todas as sequelas de Transformers. E o trio Mark Wahlberg, Dwayne Johnson e Anthony Mackie está no ponto com interpretações realmente boas. Segundo lugar, Bad Boys. A estreia de Michael Bay é uma comédia de ação policial exagerada que se passa no mundo frenético de Miami, onde as suas experiências de realização nos levaram a um filme de ação refrescante e bem executado. A trama tem falhas, mas Michael Bay permitiu que Will Smith e Martin Lawrence improvisassem com frequência durante as filmagens porque ele estava supostamente insatisfeito com o guião. Esta decisão acabou por ter grandes lucros, pois levou a alguns dos momentos mais memoráveis do filme. O resultado final é a mistura perfeita das sensibilidades de ação de Bay, com dois personagens principais genuinamente engraçados e carismáticos. E é assim que, sem grandes surpresas, chegamos ao filme número 1 desta lista, The Rock, O Rochedo. Este é facilmente o melhor filme de Michael Bay, contendo tudo aquilo que as pessoas gostam acerca do realizador, enquanto nos apresenta um filme de ação dos anos 90 por excelência. É um thriller de ação de 1996, escrito por David Weinberg e Douglas Cook, que conta com Nicolas Cage, Sean Connery, Ed Harris e Michael Biehn nos principais papéis. Welcome to The Rock. O químico do FBI Stanley Goodspeed tem de juntar forças ao reformado capitão das SIS John Mason para deter um grupo de marines americanos renegados ao comando do General Hummel, que capturaram reféns na prisão de Alcatraz e ameaçam lançar um gás mortífero sobre a cidade de São Francisco. E como é que eles vão conseguir fazer tudo isto? An incursion underwater to retake an impregnable fortress held by an elite team of US Marines in possession of 81 hostages and 15 guided rockets armed with VX poison gas. Ei, pá, tem lá calma, meu. Pô, só estamos só aqui na boa, mano. Isto não queremos aqui problemas com ninguém, meu. O filme abre com uma simples, mas excelente montagem ao som de mais um brilhante tema de Hans Zimmer e à primeira vista podemos pensar que estamos na presença do protagonista da história. Em 3 minutos, Bay estabelece uma parte importante do tema do filme e ao mesmo tempo uma base emocional para um excelente vilão, ao percebermos isso logo na cena seguinte com o roubo dos mísseis. Quanto aos protagonistas, são introduzidos de forma eficaz em cenários a condizer com a natureza de cada um. Por exemplo, uma cena eletrizante de desativação de uma bomba no caso de Cage, que é o protagonista mais nervoso, e uma cena mais sombria de interrogatório no caso de Connery, que é o mais calmo e sempre em controle da situação. No entanto, neste ponto do filme, Bay alonga-se com cenas que poderiam ser mais curtas ou até nem existir, como por exemplo a perseguição em São Francisco inspirada em Bullitt, que apesar de ser divertida e dinâmica, facilmente poderia ser retirada. Num filme em que o importante é o assalto a Alcatraz, só ao fim de 1 hora é que a incursão dos nossos protagonistas começa. Mas muitos destes filmes progridem de uma sequência de ação para a outra e às vezes nem importa muito bem o porquê de elas existirem. Considerem, por exemplo, a cena anterior em que Mason transforma um corte de cabelo numa oportunidade de pendurar um dos seus antigos inimigos por uma corda no último andar de um hotel. Como boa parte do filme filmado em localizações reais, é óbvio pensarmos em Fuga de Alcatraz de 1979, realizado por Don Siegel com Clint Eastwood, onde o labirinto de túneis é representado de uma forma mais medonha e assustadora.
No espetáculo de Bay, os túneis são grandes e estrategicamente iluminados com uma catrefada de adereços que os nossos protagonistas usam para despachar inimigos. E pouco depois do início deste assalto à ilha, temos uma excelente cena de confronto entre as forças de Hummel e os nossos heróis, quando estes ascendem à zona dos chuveiros. A cena começa com uma boa troca de diálogo entre Hummel e o comandante Anderson, o nosso grande Michael Biehn. You walked into the wrong goddamn room, Commander! Goddamn it, Commander, one last time. You tell your men to safety their weapons, drop them on the deck. I cannot give that order! I am not gonna repeat that order! I will not give that order! E vai aumentando a intensidade do suspense até ao tiroteio final que arrasa por completo a equipa de Anderson. Esta cena chegou mesmo a ser recriada no jogo Call of Duty Modern Warfare 2 e tanto no filme como no jogo com banda sonora de Hans Zimmer. A partir daqui, a dupla Mason-Goodspeed toma conta da ação, despachando inimigos e desativando mísseis a bom ritmo, sempre com excelentes interações à medida que se vão conhecendo melhor um ao outro. You alright? Yes, perfectly okay, you fucking idiot! Michael Bay não se perde nos seus devaneios artísticos e por isso a ação é eficiente, divertida e as sequências de efeitos especiais sensacionais, pautadas com um suspense eficazmente criado. O enredo desenvolve-se com eficiência entre os tiroteios, as explosões e a pancadaria, enquanto os nossos heróis tentam cumprir a missão que parece perdida quando são capturados e o presidente ordena um ataque destrutivo como último recurso. Todos estes elementos são prato do dia para thrillers de ação, mas neste filme temos também alguns toques hábeis na escrita dos diálogos do guião. Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Nomes como Jonathan Hensleigh, Aaron Sorkin e Quentin Tarantino estão ligados à escrita do guião, apesar de não terem sido creditados. A dupla Cage-Connery estranhamente funciona de uma forma brilhante, com uma dinâmica engraçada e refrescante entre ambos. There's a madman in there with his hand on a button! Some sniper's gonna get his ass. E se vocês acreditarem secretamente que Connery está a reinterpretar o seu papel de James Bond, tanto melhor. É sempre bom ver que bons atores como Connery, Cage e Harris podem fazer parte deste universo de filmes menos cerebrais sem se descaracterizarem e oferecerem interpretações convincentes com personagens memoráveis. Assim, o espectador preocupa-se com qualquer um dos três, o que por sua vez leva a que se preocupe com a trama, mesmo que esta ameace descarrilar a qualquer momento. E neste aspecto, Harris é brilhante na sua interpretação ao dar-nos um vilão complexo que é praticamente um anti-herói. A personagem de Hummel deseja que justiça seja feita para os soldados que serviram ao seu comando, demarcando a sua honra e lealdade com uma causa nobre que é executada no extremo mais negativo das suas forças, algo que ele próprio indica ter sido obrigado a fazer em último recurso. Os melhores vilões são aqueles com os quais conseguimos sentir compaixão e simpatia e ao longo do filme somos levados a sentir essas emoções em relação a Hummel, pois nunca observamos malvadez da sua parte, sendo essa uma característica reservada aos capitães Fry e Darrow, que no último ato ascendem à dupla de vilões a abater. Os últimos 20 minutos são dados em forma de suspense de cortar à faca, quer seja nos diálogos e confrontos, ou mesmo com os típicos segundos finais contados até ao limite possível que o nosso coração aguenta. Para rematar, temos uma cena de despedida algo nostálgica, com um pequeno fanservice mesmo a fechar para os créditos finais. Não só The Rock é o melhor filme de Michael Bay, como é um dos melhores filmes de ação da década de 90. It's been a long time since I've said thank you to anybody. But thank you. Caro Sir Sean Connery, não tem nada que agradecer, porque aqui, na Zombie TV, os filmes da prateleira estão cá mesmo é para isto. Partilhem o filme de hoje, partilhem cinema e continuem a ir à vossa prateleira a descobrir os filmes que têm lá perdidos. Sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o nosso canal e continuem-nos a dar o vosso apoio. E os vossos comentários são sempre bem-vindos. Bons filmes, bons jogos, boas leituras e até à próxima. Nossa pá. Este filme é mesmo baratal, meu. Porra, só por causa dessa merda vou vê-lo outra vez. Já agora.